Imagina a vida de um artista em ascensão, cercado por fama e sucesso, mas lutando contra demônios internos que poucos conhecem. Uma história que começa com concertos lotados e sorrisos radiantes, mas se transforma em uma batalha silenciosa contra o vício. Várias vezes ele conseguiu se reerguer após overdoses, sempre com a esperança de que a próxima vez seria diferente. Mas a pressão desse mundo glamouroso pode ser implacável. Ao final, a pergunta que fica ecoando é: até onde alguém pode ir antes de perder tudo? Esta narrativa não é apenas sobre queda, mas sobre resiliência, e cada reviravolta traz lições valiosas sobre vida e autocuidado. Liam Payne, que ficou famoso na banda One Direction, teve uma batalha bem complicada contra o vício, que infelizmente acabou em sua morte aos 31 anos. As circunstâncias do falecimento dele, principalmente relacionadas à luta contra as drogas e as escolhas feitas nos meses antes disso acontecer, levantaram muitas questões entre os amigos, familiares e fãs. Dizem que nos últimos anos de vida, ele passou por várias overdoses, chegando a ser reanimado pelo menos uma vez. Esse lado triste da vida dele fica ainda mais claro quando lembramos dos esforços recentes, como a série da Netflix Building the Band, onde fontes dizem que ele não estava em condições para participar. Fontes contaram ao Page Six que a situação do vício dele era tão séria que causava uma preocupação grande entre as pessoas mais próximas. Amigos que o conheciam desde a época da banda ficaram em choque ao saber que o empresário dele o colocou no projeto da Netflix logo após ele sair da reabilitação. A tensão entre os amigos era real, e eles chegaram a conversar sobre a preocupação que tinham com o estado de Liam. Um dos contatos próximos disse: "Ficamos surpresos, não tinha como ele estar em condições para isso." A maioria concordava, ele não estava pronto para voltar a trabalhar. Nos meses antes de sua morte, parece que ele foi se isolando cada vez mais. Novas amizades o afastaram dos amigos e apoiadores de longa data, aqueles que realmente se preocupavam com o bem-estar dele. Uma fonte próxima revelou que o empresário do Liam o levou para Miami, longe de todos os amigos. Ele ficou isolado. Esse isolamento, com certeza, complicou sua recuperação e aumentou as preocupações sobre sua saúde. Apesar de estar distante dos amigos antigos, Liam tinha se mudado para viver com a namorada, Kate Cassidy. O relacionamento deles parecia promissor, com relatos de que estavam até conversando sobre casamento e um futuro juntos. Mas 2 dias antes da tragédia, Kate saiu da Argentina, deixando para trás uma situação que parecia ter potencial, mas era delicada. Isso mostra como a vida pode mudar rapidamente, e muitos se perguntam se algo mais poderia ter sido feito para apoiar o cantor durante esse período tão difícil. Depois da pausa da One Direction em 2016, Liam Payne enfrentou um momento bem complicado. Perder aquela conexão especial com os ex-companheiros de banda Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik o deixou se sentindo perdido e arrasado. Uma pessoa próxima comentou: ele estava perdido sem os irmãos dele, reforçando o quanto essa irmandade era essencial para o bem-estar dele. Com a pressão imensa da fama e a expectativa de continuar fazendo sucesso, não é surpresa que ele tenha lutado para lidar com essa sensação de perda e desorientação. A participação de Liam no programa Building the Band levanta mais questões sobre o ambiente em que ele estava na época. Produzido pela Remarkable Entertainment, o programa buscava criar novas oportunidades musicais e tinha como juízes figuras importantes como Nicole Scherzinger e Kelly Rowland. No entanto, os amigos de Liam questionaram se foram feitas avaliações médicas adequadas antes de ele entrar no projeto. A Netflix e os produtores buscaram algum conselho profissional? Um amigo perguntou, destacando a necessidade de uma triagem cuidadosa, já que as lutas dele contra o vício eram conhecidas. Embora a Netflix tenha se recusado a comentar, fontes dizem que o papel de Liam foi o de juiz convidado, então ele não apareceu em todos os episódios. Ele aparentemente gostou tanto da experiência que até mostrou interesse em continuar trabalhando com as bandas depois da produção. Os relatos de quem conviveu com ele desenham o perfil de um artista talentoso que buscava se conectar através da música, mas que também estava numa batalha constante contra o vício. Semanas antes de sua morte, Liam enfrentou outro golpe. Ele foi desligado de sua gravadora, a Universal, e de seu publicitário em Londres. O clima ao seu redor parecia cada vez mais pesado e preocupante. Amigos de Liam expressaram que se sentiam impotentes e preocupados com a possibilidade de que algumas pessoas em sua equipe estivessem focando mais na carreira dele do que na saúde mental. Havia brigas na equipe sobre como levar a carreira dele, revelou uma fonte.
Alguns queriam que ele saísse em turnê logo após a reabilitação, enquanto outros preferiam cautela. Essa pressão provavelmente criou um ambiente tumultuado, o que só piorou as dificuldades dele com a sobriedade. Em meio a todo esse caos, Liam estava sóbrio ao chegar na Argentina. Se as gravações da série na Netflix contribuíram para aumentar suas dificuldades, isso ainda não está claro. Mesmo com tantas dificuldades ao seu redor, sua morte trágica deixa uma reflexão importante sobre a responsabilidade da indústria musical com artistas que enfrentam lutas internas como essas. Em 16 de outubro de 2023, o mundo da música ficou de luto com a perda de Liam Payne, que sofreu uma queda de um balcão de hotel na Argentina. As autoridades divulgaram que o cantor provavelmente estava sob o efeito de diversas substâncias no momento da tragédia. À medida que a investigação avança, incluindo uma autópsia que enfrenta atrasos devido a substâncias alteradas e não identificadas encontradas em seu sistema, familiares e amigos de Liam buscam respostas e algum alívio para o luto e a dor. A morte de Liam deixou todos ao seu redor em choque, levando-os a questionar se seu empresário e as pessoas próximas realmente priorizaram seu bem-estar ou se estavam mais focados em aproveitar o que sua fama ainda poderia render. Muitas fontes apontam para os perigos de uma indústria que frequentemente não oferece o suporte adequado para a saúde mental e emocional de suas estrelas. É triste pensar no que poderia ter sido a vida de Liam, caso ele tivesse ao lado pessoas que priorizassem seu cuidado e recuperação em vez de ganhos financeiros. Enquanto a comunidade musical e seus fãs repensam o legado de Liam, sua trajetória levanta um alerta importante sobre a necessidade de conscientização sobre saúde mental na vida de figuras públicas. A história de Liam lembra como é difícil para muitos artistas equilibrar a fama e o bem-estar pessoal, reforçando a urgência de mudanças reais no modo como a indústria trata esses talentos. O legado de Payne continuará vivo em sua música e nas lições que sua partida trágica deixa para todos. A namorada de Liam, Kate Cassidy, estava ciente de suas dificuldades e da vulnerabilidade que ele enfrentava. Segundo amigas próximas, ela frequentemente comentava sobre as internações dele e a preocupação constante de uma possível recaída. No entanto, mesmo sabendo do estado delicado dele, decidiu voltar para Miami para cuidar do cachorro, o que levanta dúvidas sobre as prioridades em sua vida. A situação de Liam lembra a de Britney Spears, que também enfrentou o isolamento de amigos e familiares que poderiam apoiá-la. Cada novo detalhe que surge sobre o caso de Liam reforça que ele não estava bem e que aqueles próximos, apesar de cientes de sua vulnerabilidade, talvez não tenham feito o suficiente para ajudá-lo a sair dessa. Esse é um dilema complexo e sensível, que mexe com questões éticas, emocionais e até de limites pessoais. O amor de Kate por Liam pode ser sincero, mas a forma como esse sentimento se traduz em ações práticas nem sempre é simples, especialmente quando estamos falando de situações tão delicadas quanto o vício e a saúde mental. Em muitos relacionamentos, há uma linha tênue entre apoiar e se sobrecarregar, e nem sempre o parceiro está preparado ou sabe como lidar com uma situação tão séria. Pessoas próximas a alguém que luta contra o vício frequentemente enfrentam uma pressão intensa para salvar a pessoa, e é natural que em algum momento se sintam sobrecarregadas, especialmente se não têm experiência ou apoio adequado para isso. Em casos como o de Kate, talvez o amor dela tenha sido verdadeiro, mas os recursos emocionais ou práticos necessários para ajudar Liam de forma eficaz possam ter faltado. O ideal seria que aqueles próximos a alguém enfrentando uma luta como essa assumissem algum nível de responsabilidade e buscassem apoio profissional para intervir, criando uma rede de suporte genuína. Na realidade, porém, muitos acabam fugindo da situação porque, de fato, não têm a estrutura ou compreensão suficientes para ajudar, e nesse processo, o parceiro em crise pode acabar ainda mais isolado. Para casos como o de Liam, em que o vício e a saúde mental precisam de atenção especializada, o apoio de pessoas próximas é fundamental, mas ele deve ser bem orientado, tanto para que o indivíduo se sinta apoiado quanto para evitar que o parceiro acabe também sendo afetado de forma negativa. É uma dança complicada entre apoiar e manter o próprio bem-estar, e infelizmente, sem um entendimento adequado do que está em jogo, muitos acabam abandonando a situação, não por falta de amor, mas por falta de estrutura emocional e apoio apropriado. Olá pessoal! Obrigada por ter assistido até aqui, e não esqueça de deixar aquele like e aproveita já clica no botão de se inscrever no nosso canal e ative o sininho para você ser notificado de todo o nosso conteúdo e não perder nenhuma novidade. Planeta Fama News, toda a verdade no mundo das celebridades.